sou vítima da sua traição. E a malvada criatura ainda achou um anjo que lhe deu a mão. São 6h28, que peninha. Que peninha. O tempo está absolutamente esgotado para este espetáculo começado exatamente às 3 da matina. 3 horas da matina, 3 da manhã, aqui na Difusora, com o colega Marcos Salles, capricorniano de 16 de janeiro, morador lá do Conjunto Viver Melhor. Com o Carlinhos Luiz na estação Amplitude Modulada desta emissora. Com o Diogo Afonso Antônio Francisco, transmissores da RDA na área do Distrito Industrial, onde está a instrumentação da Rádio Difusora, e com você, prezado irmão e amigo, companheirão destas madrugadas. Nós estamos aqui a agradecer, né, a sua muito honrosa audiência, a sua muito honrosa presença nesta plateia iluminada e crescente só de amigos da madrugada, desejando ao amigo a continuação de um domingo feliz, muito feliz mesmo, sob todos os pontos de vista. E aqui nos cabe acrescentar: nós não entendemos, nós não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida. Agora, em seguida, microfones abertos para o jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso, professor Adson Matos, e para a mensagem, a bênção dominical que será dada dentro da grande revista do rádio no dia de hoje ainda. Portanto, vai para os céus do Brasil a grande revista do rádio, o comandamento do jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso. Bom dia, amigos, e até mais ver com a graça de Deus. Bom dia, bom domingo, bom dia, até mais ver com a graça do grande arquiteto do universo. Os acontecimentos que fazem a história do Brasil e do mundo estarão em seu rádio a partir de agora, no Jornal da Manhã, com a equipe da Verdade, pela Difusora. 6h34 em Manaus. Bom dia. Manaus amanhece de tempo bom e com 26 graus de temperatura. O clima tempo diz que é de 75% a probabilidade de chover 13 milímetros no decorrer do período. A temperatura máxima não deve ultrapassar os 32 graus. Hoje é domingo, 21 de maio de 2017. É o 141º dia do ano e faltam 224 para terminá-lo. É dia de Santa Catarina de Genova. É também o Dia Nacional da Língua e o Dia Mundial do Desenvolvimento da Cultura. O que aconteceu nesta data? Os registros da história. Em 1904 era fundada a FIFA. 1982, Guerra das Malvinas. A Marinha Britânica realiza as primeiras operações de desembarque nas ilhas com grandes perdas humanas. 1969, Bishara Sherhan, assassino de Robert Kennedy, é condenado à morte. 2003, um terremoto no norte da Argélia mata mais de 2.000 pessoas. O que é destaque nesta edição? Eduardo Braga rebate que tenha recebido 6 milhões para apoiar Dilma em 2014. Temer diz que segue na presidência e pede suspensão do inquérito que o investiga. Ordem dos Advogados do Brasil decide entrar com pedido de impeachment de Temer. Coreia do Norte desafia o mundo e realiza novo teste com míssil. Saúde, humor, antigos reclames do rádio e a discografia com Elza Soares estarão agora na maior e melhor revista do rádio. É o Jornal Especial de domingo que começa agora. Seis horas e 36 minutos em Manaus. E estou recebendo aqui do Lúcio de Sá Barbosa. Vai acontecer uma palestra celebrando 42 anos de experiência desse consultor empresarial e instrutor Lúcio de Sá Barbosa. Bom dia, Lúcio, para você.
o Lúcio que sempre está ouvindo a Rádio Difusora, ouve a nossa programação em Toton, e a ele o nosso bom dia. E vai acontecer a palestra Comprometimento, Resiliência, Criatividade e Vitórias. É no dia 25, lá no CDLM, de 19 às 21 horas. E tem uma taxa de inscrição de R$20. E, Lúcio, bom dia para ti, para tua família, e os nossos agradecimentos pela audiência aqui, como sempre, a Rádio Difusora em toda a sua programação. E vamos também falar para vocês, você sabe qual foi o primeiro computador portátil hoje? O Marcos não sabe. Muito antes, Marcos, de os MacBooks dominarem o mundo, o Osborne 1 fez história como o primeiro computador para carregar. É o Luiz Costa que me manda aqui, eu mando um bom dia para ele. Lançado em abril de 1981, ele pesava quase 11 quilos, imagine só. Esse computador notebook tinha 64 KB de memória RAM e custava o equivalente a R$14,7 mil. Apesar de portátil, ele não tinha bateria interna e precisava ser ligado em uma tomada, ou seja, diretamente. Comunicando, Josué Filho, Difusora. Josué, um bom domingo para ti, domingo de muito sol, bom dia. Oi, Paulo. Paulo, me diga uma coisa. Céu azul, sol brilhando, já praticamente 3 dias que não chove, não é isso? Não, Josué, tem chovido, Josué, em áreas isoladas da cidade. Eu cheguei de forte. madrugada. Chuva forte. A meteorologia está prevendo para hoje 13 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. Mas me diga uma coisa, o nível da água do Rio Negro continua subindo em média 2-3 centímetros por dia. Aí é ruim, viu? Que já era para essa altura do campeonato, vamos admitir, com a diminuição das chuvas, que o que vale é lá nas cabeceiras do Negro, né? Porque pouca gente, Paulo, presta atenção ao fato. Por que o Rio Negro sobe? Porque lá embaixo, no encontro das águas, as águas estão mais altas e ele não consegue passar e ficam brigando. Quer dizer, a briga a essa altura do campeonato, do encontro das águas, a luta das águas escuras com as águas amarelas e quase da cor do ouro, formando uma das grandes paisagens da natureza, é maior nesta época, final de maio, início de junho, né? Mas eu ainda tenho esperança, Paulo, que nós não teremos uma grande enchente. Eu estou sentindo que a temperatura média em Manaus subiu bastante e que as chuvas já são menores. Creio que o inverno, ou seja, a temporada das chuvas, já deu sinal que vai diminuir. Embora o maior índice de chuva num período tenha ocorrido em 5 de maio de 2005, o Alfredo Nascimento era prefeito, quando as águas levaram aquela ponte da UTAM, que interliga ali a Darcy Vargas, ou seja, o Parque 10 ao Eldorado, bem em frente ao UTAM mesmo. Mas eu creio que nós vamos ter mais amenidade. O que eu não estou vendo assim com prudência são as águas da política econômica social brasileira, né? As coisas parecem que estavam se ajeitando, o número de emprego já começando a surgir, a inflação caindo bastante. Aí vem esse tsunami, né, da denúncia desse cidadão que não pode chamar ele, porque cá para nós é um bandido internacional, especulou no mercado, jogou, para ser educado, farofa no ventilador, arrasou a nação. Ô Paulo, a contestação na quarta-feira, final da tarde, início da noite, na quinta-feira em São Paulo, ou seja, a capital dos negócios no Brasil, era uma coisa impressionante. Parecia que tinha morrido a mãe de todo mundo. Era impressionante como não tinha ninguém nos restaurantes almoçando ou jantando quinta-feira à noite. Sexta-feira foi um pouquinho melhor o público, mas sexta-feira é o chamado dia, né? Do pessoal sair, o dia da armação, até a festa dos jovens. Quer dizer, o Brasil ficou profundamente chocado, e chocado de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul ao Acre, mas São Paulo serviu de termômetro. Neste fim de semana,
nós teremos a assistir no Brasil grandes movimentos populares pedindo direta e já a renúncia do Temer, que na minha opinião tem uma saída honrosa, é antecipar com mensagem ao Congresso as eleições que já estão marcadas para 2018, que não pega bem uma eleição em cima da outra, embora a Constituição esteja a prever, e a estadual também, que neste caso, decorrido 2 anos, as eleições sejam feitas pelo parlamento. E isso não me atemoriza, Paulo, mesmo no momento de revolta, que a melhor opção para mim é antecipar para outubro a eleição. Essa daí é para mim, na minha ótica. Entretanto, qualquer um que o Congresso venha a eleger, saiba que não será pela vontade política, será pela pressão popular. Ou vai direto pelo voto do povo, ou vai direto. Por exemplo, o nome, Paulo, assim como o ministro Soares de Brito, entendeu? Acima de qualquer suspeita, com o objetivo de, aliás, ele não é ministro, ele é ex-ministro, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, com uma biografia absolutamente limpa e transparente. Alguém assim com o perfil dele não vai ser o presidente executivo, administrativo, porque não tem experiência nisso, mas para conduzir o Brasil a sua reinstituição, né, moral, política, acabar com esse número de partidos excessivos, esse rateio de poder, que o único país do mundo que tem mais partido do que escola de samba é o Brasil. E olha que ter mais escola de samba aqui no Brasil é muito difícil, mas o Brasil conseguiu essa façanha. Nós temos tido durante toda a história da República grandes problemas, né? O golpe de Vargas em si próprio, nós temos a morte de Vargas, nós temos a seguir um governo do Juscelino que enfrentou inúmeros golpes e venceu pela sua habilidade. Depois nós temos o caso da Revolução em 64, a deposição do presidente João Goulart, que sucedia o renunciante Jânio Quadros, quer dizer, um quatriênio de muitas intempéries. Aí vem o governo revolucionário, que com o peso da força colocou o país em ordem, mas o povo tem saudade e o povo quer votar, porque essa é a filosofia da democracia, né? É a vontade popular. Dizem até que a legitimidade só pode brotar das urnas. E assim tem sido. Mas é controversa. Nós tivemos depois, por exemplo, Tancredo assume, não assume, morre, entra o Sarney, um governo que balançou pra caramba, né? Vem o Collor, impeachment. Aí o Brasil começa a quebrar de vez com um processo de reeleição ainda no final dos primeiros 4 anos do Fernando Henrique Cardoso. Aí ganhou a reeleição. Aí vem o Lula, ganha a primeira e ganha a segunda. Vem a Dilma, ganha a primeira e ganha a segunda. A segunda eleição é muito diferente do primeiro. Você tem que compor, tem a máquina na mão, é uma incoerência da legislação. O governador, o presidente da República, para disputar qualquer cargo, tem que se afastar. Entretanto, para sua reeleição, com a máquina na mão, com a metralhadora política que é a força de governo, não precisa se afastar. Então, há um pecado original, né? Se o sujeito perde com o governo na mão é porque é burro. Se ganha, é porque utilizou a máquina. Então, acho que o Brasil vai ser revisto nisso tudo. As reformas serão plenas, não tenha dúvida. Não basta mudar a Dilma pelo Temer, o Temer por um outro qualquer, entendeu? Tem que mudar todo o mandamento constitucional das organizações políticas, econômicas, administrativas, partidárias. Ou seja, se você tem memória, já se falava nisso. As reformas, quando o Jango era presidente, no famoso comício de março, dia 19, na Central do Brasil. Lembra, Paulo? Exato, Josué. Já era a reforma, só que também passava pela reforma agrária. E agora as reformas não estão sendo aceitas pelo povo, essa que é a verdade. Porque realmente mexe na CLT e mexe na Previdência. Aí o camarada que é um desses 15 milhões de desempregados, creio eu, esse é o número, ou em torno disso.
Ele disse: eu não tenho nem como contribuir, eu não sei nem quando eu vou começar a contribuir, ainda vão aumentar o meu número de anos. Foi inoportuno. Primeiro tinha que gerar empregos para depois arrecadar, até porque sem gerar emprego não tem arrecadação, vai ser sempre deficitário. Então essas caixas pretas todas têm que ser abertas, escancaradas, debatidas, e temos que ter um magistrado nessa fase de transição, porque não se iluda, Paulo, será pelo menos um ano de tentar uma nova legislação, uma nova organização política social para a nação, novas normas, meio com a Constituição que está aí, que é muito boa, entendeu? Entretanto, a Constituição, uma semana antes de ser promulgada, e pouca gente sabe disso, Paulo Guerra, o Brasil ia ser parlamentarista. Essa era a intenção do relator José Bernardo Cabral. O plenário mudou para presidencialismo e ficou um presidencialismo mitigado. Nem o Congresso legisla, porque o presidente vive a mandar medidas provisórias. O presidente da República fica refém do Congresso, que se o Congresso não aprovar, as medidas estão nulas, e quem passou a comandar tudo foi o Judiciário através do Supremo Tribunal Federal, que tem se preocupado única e exclusivamente em estar dirimindo dúvidas entre o Executivo e o Legislativo. Com essa operação, o Brasil está sendo passado a limpo, esses tumores teriam que ser sarjados. O que eu lamento, pessoalmente, é na minha idade. Eu acho que isso devia ter acontecido lá na minha juventude para me ver o Brasil novo, porque não tem a menor dúvida que é necessário passar o Brasil a limpo, sim. Agora, a Operação Lava Jato, que é ultradidática, pedagógica, ela pode perder essa característica da Operação a Jato, porque esses processos vão se arrastar. O mensalão foram 12 anos. Do jeito que vai a Lava Jato, Paulo, é parada para de 12 a 18 anos, número médio 16. É muita coisa, sobretudo a maioria dos implicados até lá terá falecido, e naturalmente que a morte é anistia, e eu creio que deveríamos trabalhar sobretudo agora na organização para o futuro e na recuperação do dinheiro roubado, ou seja, ressarcimento. Não basta matar essas empresas grandes, até porque não é inteligente. O inteligente é fazer elas pagá-la pelos prejuízos que ocasionaram à nação brasileira, ao erário, aos serviços de saúde, educação, de segurança, enfim, a máquina administrativa que tem objetivo maior, o governo, de gerar o bem-estar social, e não é isto que tem acontecido em nossa nação. Esse desabafo, Paulo, é porque a pressão vai ser muito grande, e eu acho que o presidente Temer só tem uma saída honrosa: é antecipar as eleições, mandar uma mensagem de emenda à Constituição para que isso seja aprovado em caráter de urgência, porque apenas ele renunciar e outro entrar no lugar e o Brasil continuar com essa regra, nós não teremos, sinceramente, uma nação dos nossos sonhos, uma nação que é cantada nas prosas e nos versos do nosso magnífico hino brasileiro. Sim, Paulo. Josué, a política está contaminada, como você falou ainda há pouco no Aires, é verdade, porque nenhum político no Brasil, na atualidade, com assento nas cadeiras em Brasília, tem condição de assumir a presidência da República. Eu creio que vai ter que se buscar um nome, não significa ele, né? Porque isso é um palpite, né? Uma visão pessoal, mas alguém com a vida como o ministro Aires de Brito, entendeste? Que possa conversar com todos, que tenha uma vida, porque quem entrar, Paulo, vai ser examinado na lupa, no raio-x. Por exemplo, vamos admitir que tivesse o Congresso, que pós-renúncia Jânio, colocado o Ciro Gomes. Lá vai dizer que ele bateu em mulher, que é isso, que é aquilo, entendeste? Não vai ter ninguém que escape, porque o Brasil está instigado entre si. O Brasil saiu dividido da eleição, essa que é a verdade. O sistema atual, ele pulveriza forças, as lideranças foram todas contaminadas, né? As urnas varrerão tudo que de velho está aí, e pode botar o novo, desculpa, né? Nessa exclusão, sem condição, aí pode virar uma Venezuela.
Então o Brasil é uma economia muito potente, território entre os 5 maiores do mundo. O Brasil tem uma boa movimentação econômica de importações e exportações, tem autonomia em petróleo, é o maior exportador de grãos do mundo, tem indústrias de ponta, tem uma tecnologia na aviação. O Brasil arrecada bem, mas gasta mal, porque tem uma folha de serviços públicos em municípios, estados e União supercarregada, sem falar nas desobediências dos tetos constitucionais, e que tudo isso vai ter que se passar a limpo de agora até a eleição oficial, que é em outubro de 2018. Nós vamos ter um presidente saneador, um presidente proponente, conciliador, com autoridade moral e intelectual, com respeito da nação. Entendeu? Eu não estou falando que tem que ser médico, que tem que ser ministro, que tem que ser engenheiro, que tem que ser deputado, mas eu creio que vai ter que ser o nome do tipo do ministro Aires de Brito. E não vejo muitos nomes nessas condições que tem assim o respeito e o conhecimento. O outro seria o Joaquim Barbosa, só que ele é raivoso, né? Ele pode levar o país a uma guerra civil, né? Como o Moro também, é um cara digno, honrado, trabalhador, mas o Brasil no momento não está precisando disso. Precisar de quem o concilie, de quem junte os cacos, de quem estabeleça novas regras, de quem vá em busca do ressarcimento e deixe essas empresas trabalharem para pagar o que elas devem, o que elas roubaram. Porque sem elas, Paulo, quem que vai vir para cá? E vai demorar é o capital internacional. Porque não se iluda que as empresas brasileiras, a Camargo Correia, a Andrade Gutierrez, a Mendes Júnior, a Odebrecht, tudo é mega empresa que tem construção em todos os continentes, inclusive em Miami, aqui na América do Norte dos Estados Unidos. Então, creio que a gente tem que começar a pensar em custo-benefício, ser pragmático. Uma área é punição criminal, tudo bem, a outra é aritmética, é restituição, é pagar o que deves, devolve o que roubastes, entendeu? É por aí. Eu só vejo essa saída. As diretas já levaria até um problema muito sério. Eu creio que vai ter que ter um presidente, repito, com respeito da nação, de admiração pela sua vida, pelo seu passado, pelo seu desempenho, com a sua vida limpa, né, capaz de conversar com o judiciário, com o legislativo, e, claro, com as forças do executivo e as classes trabalhadoras, empresariais, enfim, a sociedade civil. Eu sinceramente, tem hora que eu digo só rezando, né? Só rezando pelo Brasil, porque nós temos desculpa, né? Deus nos deu tanta coisa boa e nós temos sido incompetentes. Nós, os 212 milhões de brasileiros que votamos mal, essa que é a verdade, que defendemos muito nossos interesses, pensamos pouco na nação, não temos ninguém sabe mais o hino nacional, ninguém sabe mais o hino da bandeira, cantar o hino da independência, as gerações foram se alienando, falta o amor, o patriotismo de pensar na nação, né? Porque a nação somos todos nós, né? E quando acerta vai todo mundo pro bem, e quando erra vai todo mundo pro mal. O que aconteceu foi uma punição muito grande a um país que estava tentando se recuperar, um povo sofrido, desempregado, e agora resta ter oração, paciência, reflexão e ver qual é. Não basta emoção, não, vamos pra rua, queremos eleição direta, elege um populacho, um salvador da pátria, vai dar no que deu sempre, no que sempre deu. Tem sido assim a história da República. Tem que mudar a regra do jogo e tem que escolher um camarada que tenha condição de ser o maestro dessa desafinada orquestra da economia, da política, da administração e, sobretudo, da legislação partidária. Hoje, grande movimentação no país, muitas manifestações ocorrerão em várias capitais brasileiras neste domingo, começa a semana muito tensa e essa semana será muito tensa, a semana que começa hoje, Josué.
sem dúvida nenhuma, mas o grito é só direta já e fora Temer. E fora Temer pra botar quem, né? Pois é. Quem virá? Então tem que ter inteligência e prudência, mas eles não estão interessados nisso. Aliás, a turma que está fazendo esse movimento não é fora Temer, na realidade é a forra, entendeu? É a forra Temer. Pois é. Agora, o cara de pau da semana é o Lula, né? Vai pra televisão falar em desemprego, em universidade, maior cara de pau do mundo. Os caras afundaram o país e vai pra televisão como se não tivesse acontecido nada. Paulo, o óleo de peroba é, por exemplo, esse cidadão, desculpa que ele não é, Joesley, lá da dupla sertaneja, lá da JBS, esse camarada, além de ter soltado uma bomba dessa, de destruir a economia, a moeda nacional, ele tirou proveito econômico, né? Ele comprou $1 bilhão, se é verdade. Ele está morando em Nova York. Ele vendeu ações da empresa. Quer dizer, ele é um crápula, né? Agora a verdade virá toda à tona, hein? Não defendo o Temer não, porque cá pra nós ele deu golpe na Dilma, né? Se não deu ele institucional, deu porque estava dentro do mesmo quartel, foi eleito com o mesmo dinheiro. Era parceiro dela desde o primeiro mandato. A inatingível Dilma Rousseff também tá aí no olho do furacão. O cara disse que botou 70 milhões na conta dela no exterior. Eu acho que nunca teve conta no exterior. Então é dinheiro para ela, dinheiro pro Lula e dinheiro para todo mundo. Olha, Paulo, eu não conheço nenhum ato desonesto da Dilma Rousseff. Ela sempre foi da ideologia, né? Ela sempre foi uma guerrilheira, ela sempre foi da esquerda. Eu não vejo ela advogar bens próprios, entendeu? Isso daí a gente tem que... Eu acho até que ela não foi uma presidente inteligente. Ela é durona, teimosa, dona da verdade, mas quanto à desonestidade, não. O pessoal em política, Paulo, que é falsidade. Não tem eleição sem dinheiro. Tanto é que se fala em financiamento público. Assim, se admite que a eleição não é feita assim, não pode fazer eleição sem dinheiro. O que tenta ser uma nova regulamentação. A presidente Dilma Rousseff, aliás, a gente esquece, né? Que no primeiro governo Fernando Henrique, ele tirou 10. No segundo ele foi reprovado. O Lula no primeiro governo tirou 10. No segundo governo foi reprovado. Porque essa reeleição é tipo a segunda namorada, só pega as sobras, né? E se deu mal. Se deu mal. Mas eu não... Aliás, eu queria até que a Receita Federal se manifestasse, que a Receita Federal tem mais informações do que a própria Polícia Federal, do que o próprio Ministério Público, do que o próprio Congresso Nacional. Tem, porque você... como é que essas quantias, para sacar 10, 15 mil num banco, tem que fazer providência, é uma dificuldade. E fala em milhões e milhões e não estou vendo esse dinheiro ser cobrado pela Receita, entendeu? Tem que cobrar, pagar o imposto, né? Devolver, pagar imposto. Agora deixa o cara trabalhar, até porque o leão é inteligente, né? O leão só quer o tributo, ele não, essa parte criminal não é com ele. E são milhões e milhões de sonegadores, né? De imposto de renda, de ICM, de previdência. É verdade. Tem que passar limpo tudo, né? A riqueza do Brasil é muito mal dividida. O dinheiro escorre pelo vaso. Então, eu tenho até medo do que eu estou falando, que não é para revolta, é para reflexão. Eu creio que o presidente, ou pela renúncia, ou sobremodo pela biografia dele, antecipar a eleição seria, entendeu? Muito bom que nós tivéssemos nesse tampão um homem do porte do Aires de Brito, ou equivalente, repito, de respeitabilidade, conceito internacional, de vida ilibada, né? De dignidade pessoal, e que seja um homem como ele, né? Que conversa nas prosas e nos versos, inclusive. Agora, será que ele vai aceitar? Eu acho difícil. Essa semana também se ventilou a Carmen Lúcia, parecido com ele. Eu apenas
Sou pequeno, pobre, moro longe, mas o pessoal lá sabe quem é quem. Sabe quem é quem. Deve sobrar um, pelo menos. Deve ter uma exceção na regra. Não é possível que todo mundo seja desonesto, incompetente, não tenha amor à pátria. Né? O padre Charles acaba de chegar aqui aos estúdios da Rádio Então vamos rezar, porque nós estamos precisando, Paulo, Vamos de fazer reza isso. forte. Nós estamos precisando de Santo Antônio de Vara Longa. Entendeu? Porque de vara curta não resolve o problema do Brasil. Vou cumprimentar o padre Charles, Josué. Bom dia, padre. Bom dia, Paulo. Bom dia, Josué. Toda a equipe aqui da Rádio Difusora. E esperança, Josué. Não podemos perder a fé e a esperança, Josué. Coragem. Eu até gosto, sabe, padre, daquela da estrelinha que não pertence a Deus, que Deus é onipresente, Deus tem certeza, nós temos a estrela da esperança. E nesse domingo do Senhor, a Difusora, com muita honra, apresenta o Padre Charles da Igreja Católica na nossa mensagem de fé, na nossa oração dominical, nas nossas reflexões. Então, entrando em clima de oração, nós anunciamos pela Difusora o Domingo do Senhor, hoje substituindo o nosso querido arcebispo Padre Charles. Bom dia, padre. Bom dia, Josué. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Que tenhamos paz em nosso coração. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. É o dia no qual o nosso Deus vem em nosso auxílio para nos socorrer, para reavivar a nossa fé, reanimar a nossa esperança e abrir o nosso coração para a caridade. Onde quer que você esteja agora, meu irmão e minha irmã, em casa, no trabalho, abre o teu coração para acolher essa boa nova do reino de Deus que vem ao nosso encontro hoje, na nossa circunstância de vida, na nossa situação atual. Deus vem em nosso auxílio. E o evangelho que eu quero proclamar a você neste momento é segundo São João, que assim diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu envio e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você gravasse bem lá no fundo do seu coração esse versículo que diz: não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Tenhamos a certeza que, por pior que seja a tribulação na nossa vida, a dificuldade, não estamos sozinhos. Quem tem fé nunca estará sozinho, pois saberá do profundo do seu coração que Deus está presente, que Deus anima as nossas forças, que Deus fortalece a nossa fé e jamais irá nos abandonar. Por isso que eu digo a você que está desempregado, a você que está doente, à espera de uma cirurgia, a você que por algum motivo o seu casamento não deu certo e você está querendo cair na depressão, na solidão profunda, é a você que eu dirijo esta palavra nesta manhã, através desta rádio que alcança você agora. Deus não deixará você sozinho. Coragem, aguenta firme, ergue a tua cabeça e vamos seguir adiante, especialmente nós brasileiros, que diante de tantas decepções, diante de tanta desilusão, somos convidados a sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não vamos deixar que o mal vença, mas que, movidos pela fé, nós iremos construir um país melhor, que não nasce do dia para o outro, mas é a cada passo que nós iremos levar este país, abençoado por Deus, à perfeição, aquilo que Deus espera para todos nós. Por isso vamos juntos em situações assim de crise, de incertezas. É nessa hora que o coração humano deve elevar o seu olhar para Deus e rezar. Então, povo de Deus, reza comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sob a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você, ouvinte da Rádio Difusora. Padre, o senhor vai celebrar hoje aonde? Daqui a pouquinho, José, eu vou lá pro Sameiro. Estou indo lá para a celebração da igreja do Sameiro e à noite eu estarei no Santo Antônio celebrando lá na paróquia. Agora, o Santo Antônio todo mundo sabe. E o Sameiro fica onde, padre? O Sameiro fica ali na Ponta Negra, ao lado. Pode fazer mexão, não pode, né, José? Ao lado do shopping da Ponta Negra, né? Fica bem ao lado. E amanhã é dia de Santa Rita de Cássia, né? Exatamente. Me diga uma coisa, como vai a saúde de Dom Sérgio? Olha, o Dom Sérgio está em tratamento, continua ali sempre muito bem acompanhado por todos nós, bem assistido. E esse final de semana, Josué, ele foi para São Paulo rever a turma do tempo do seminário. Olha só, José, do tempo de seminário. Isso aí é muito bom para fazer esse replay de saudade, né? Eu acredito que vai fazer. Olhando o passado que a gente vê o futuro melhor. É interessante isso. Então nós o animamos bastante para que ele fosse. Eu gostei muito da sua filosofia hoje na mensagem e é isso que eu não soube dizer o que você disse, Padre Charles. É muita fé que nós estamos precisando para dar uma volta por cima, né, mesmo, né? Exato. E eu estava pensando aqui comigo que o povo está muito preocupado em mudar o comandante do barco e cá para nós o necessário é mudar o barco. Exatamente. Depois pensar no comandante. Josué, eu sempre defendi a seguinte reflexão: não basta mudar os jogadores, tem que mudar a regra do jogo, Josué. Perfeito, eu até fico, essa imagem é até mais popular. Sim, sim. Não basta mudar os jogadores, né? O time que tá jogando. Exato. Tem que mudar. É a regra. A regra do jogo, né? Uma nova regra política, administrativa, econômica, previdenciária, ou seja, combinando, e temos um ano para debate ainda em mais 3 meses, porque a rigor entraria um comandante para levar o barco até o Porto da Vontade Popular em outubro de 2018. Se não, vai botar o comandante, o barco vai continuar do mesmo jeito, furado. Exatamente, né? Exatamente. E o time perdendo mais do que o Vasco. Eu queria que o senhor me permitisse, ao agradecer sua presença, até ao dispensá-lo para as suas celebrações, com o nosso abraço grato, Paulo Guerra, te despede aí do Padre Charles, porque eu preciso conversar contigo. Padre Charles, um bom domingo para o senhor, boa missa daqui a pouco. Essa semana, o que temos de, além de Santa Rita de Cássia, quais são as atividades da igreja? Então temos aí a preparação que continua intensa para Pentecostes, Paulo. No dia 4 de junho, 80 mil pessoas aproximadamente vão estar reunidas no Sambódromo para a grande festa de Pentecostes. Então tá tendo aí essa movimentação intensa para os preparativos. Padre Charles, e mamãe, como é que tá? Mamãe tá bem, irá me acompanhar na missa de Santo Antônio e ela também escuta bastante a Rádio Difusora, viu? Ela escutou o puxão de orelha que o Josué me deu, que eu não vi no último domingo. O Josué fez a mensagem aqui. Tá bom. Padre Charles, um bom domingo pro senhor. Tá bom, um abraço para todos. Tá bom. Josué. Eu sou um sacristão enxerido, Paulo. Paulo, o que eu queria te pedir era que nós também nessas orações cumprimentássemos ao meu tio Paulo Xerez, que ontem completou 83 anos, e eu só pude ligar e falei só com o Leonardo, que ele não usa celular. Ele estava com a família almoçando. Paulo Xerez é uma história na pediatria amazonense. Enxuto, entendeu? Rigorosamente apto física, técnica e psicologicamente. Paulo Xerez é um homem talentoso, membro da Academia de Medicina e um intelectual. Ele que cuidou tanto dos meus filhos. Um beijo, meu tio, e a bênção. Também cumprimento a doutora Doris Carriço e o doutor Anuar Samad, o meu médico cirurgião que me operou de uma hiperplasia benigna, e graças a Deus tenho muita saúde. Devo também a Deus a minha genética, ao doutor Anuar Samad, a Gilberto de Paula
e a tantos outros médicos queridos como o Shang Pu, o Dr. Luizinho. Parabéns, Anuar, querido, muitas felicidades no passar de teu aniversário junto à tua família. E tem uma série de amigos nossos aniversariantes, como amanhã, o irmão da Cátia, que está em convalescência, ela, Cátia, o Wilson Tamalturgo. Cumprimento também a Helena Ribeiro, o Murilo Raiol, o Rosedilson Assis, nosso querido Rosedilson aniversariando amanhã, e a todos os aniversariantes, como o Elci Simões, que amanhã completa tempo. Ah, rapaz, ia esquecendo o Zezinho Correia, o grande Zezinho Correia do Eterno Carrapicho. E Paulo, estou aqui às ordens. Acho que Padre Charles me deu uma força, eu estava meio tombado, sabe? É muita dificuldade, de um modo geral. As empresas, e a nossa não é diferente, enfrenta dificuldades, né? Sobretudo quando a empresa tem consciência social que deve manter o seu quadro funcional. A gente tá botando uma rádio nova, vem um tsunami desse, pega de frente, não é fácil, mas vamos conversar com a equipe, vamos juntar as forças. Diz que o perigo une, né? E só a união faz a força e só a união vence. Então, queridos, um grande abraço, muito obrigado. E Paulo, fique certo de uma coisa, a minha fé não é somente no Brasil. Eu acho que nós não vamos ter uma super enchente. Já molhou, já alagou. Meio metro a mais é o que vai dar, entendeu? Não vai fugir da regra natural de enchente todo ano. Não ficará entre as 5 maiores, com certeza, né? O Valdemiro não gosta, mas na minha opinião, o rio para de subir perto do Santo Antônio, um pouquinho antes de Santo Antônio. A tradição, o para em Santo Antônio dia 12, véspera, o dia 23 em São João, de São Pedro não passa, mas se ele encheu o mês de junho inteirinho, e gozado, Paulo, nos anos em que transbordou, que a cota passou de 30, é porque o rio não parou de encher, ele seguiu, entendeu? Como se não tivesse o calendário histórico. Mas eu creio que não será, o planeta tem esquentado, né? Acho que o degelo, as chuvas das cabeceiras do Negro já passaram. Daqui a pouco a gente vai ouvir que a água já baixou lá em Atalaia, Benjamin, São Paulo, lá no Alto Solimões. Ele deixará de represar o Rio Negro e esse daí estará fluindo. Lá nas cabeceiras, sim, Paulo. Lá no Juruá, sobremodo. No sudoeste do estado. Ali a alagação foi grande. E cá para nós, Paulo, tem sido uma constante. Uma terra que não sequer tem pedra nem areia, porque é uma área ainda em formação. 2/3 do nosso estado, geologicamente, ainda está em formação, nem nasceu, está em gestação ainda. Ainda a figura do arrombado, rio que muda de curso, que não tem leito definido. A rigor, definido no estado do Amazonas, é só o Rio Negro, que é o rio dos minérios, né? Essa água negra, da junção da clorofila ao ferro, que dá ao mais belo rio do mundo, esse diamante negro que é o Rio Negro. E muito rico em minérios e muito pobre em comida. Paulo, alguma coisa mais, querido? Não, Josué, eu acho que você já fez um panorama do que está acontecendo no Brasil. Falamos aqui sobre as coisas nossas aqui da região. E eu acho que... Eu até não falei na área local, porque cá para nós eu devo evitar. Mas, por exemplo, nós estamos tendo aqui uma transição, na minha opinião, dentro da regra do jogo, né? Acho que o governador em exercício, o presidente da Assembleia, da Rui Almeida, tem sido moderado. E você vê que tem já a corrente puxando a eleição para cá, a eleição para lá, e ele tem ficado ao largo disso tudo. E isso é bom. Isso é muito bom. Agora vamos ver o que diz, né, pelo questionamento levantado da inconstitucionalidade da lei eleitoral, que é a decisão. Interessante, né? Muita gente diz assim: o Superior Tribunal Eleitoral cassou o Melo. Não é verdade, Paulo. Quem cassou o Melo foi o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Apenas o Superior Tribunal Eleitoral
confirmou a decisão porque os advogados do ex-governador José Melo recorreram e eles não aceitaram o recurso. Dá para entender, Paulo? Uhum. Quem cassou foi o Tribunal Regional do Amazonas. Lá em cima, depois de ter derrubado várias decisões, acataram essa. E ao que me parece, ela, nesse aspecto, é irrecorrível, porque as duas cortes se mantiveram em sintonia. Daqui porque cassou e é de lá porque confirmou. E geralmente a Corte Suprema, ela não trata de contrariar a Justiça Eleitoral, que é atípica, que é formado até por próprios ministros do Supremo Tribunal Federal também. Os tribunais eleitorais, eles são ecléticos. Ele tem juiz federal, ele tem ministro do Supremo Tribunal Federal, isso no plano da República. No plano do Estado, ele tem desembargadores, juízes, inclusive juiz federal, representante da ordem. Ele não tem nem quadro fixo. Por isso que os mandatos, em regra geral, duram só 2 anos e mutatis mutandis sempre tem um quadro renovado, um quórum diferenciado. Muito obrigado, um grande abraço. O que eu queria, Paulo, cá para nós era que hoje não fosse fora Temer, fosse reforma já, novas regras, e é muito justo que o trabalhador, é muito justo que todos, né, sobremodo os que nem emprego têm, não aceitem imposições de regras previdenciárias ou trabalhistas quando eles sequer empregos têm. Pelo menos me dê um emprego para mim depois decidir como é que eu vou poder contribuir. Entendeu? Acho que tem que mexer na Constituição Civil. Se não mexer, não emprega. E não tendo emprego, não tem paz. Casa de pouco pão só dá confusão. Bom dia, Manaus. Bom dia, Josué. Um bom domingo para ti e para tua família e saúde. Muito obrigado. 7h18 em Manaus. Converso aqui com o meu produtor, o produtor aqui do Jornal Especial de Domingo, Adson Matos. Bom dia, Adson. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Josué, também. Bom dia, você que nos acompanha desde as 6:30 da manhã, aqui no Jornal Especial de Domingo, nosso jornal cultural, feito justamente para que você possa ter aí um bom domingo, começar muito bem. Começamos aí também com a prece do nosso pastor, não é? O Padre Charles, porque eu costumo dizer o seguinte, que Padre Charles aqui, ele vem em nome de Deus, que é nosso Pai, fala para todos os filhos. Ele não fala aqui somente para os católicos, para os outros, de outras correntes religiosas. Ele vem aqui dizer aquilo que o nosso querido e saudoso Dom Luiz Soares Vieira já falava há muito tempo, que Deus é nosso Pai, que Deus é bom e que Ele nunca nos abandona. Por isso que nós estamos aqui, Paulo, felizes, animados para animar o nosso povo também. É um devoto. 7h19 em Manaus. Ainda há pouco o Josué nominou alguns amigos que fazem aniversário hoje, e eu quero aqui ainda adendar e registrar o aniversário da dona Metista, que aconteceu no último dia 10. Eu deveria ter feito esse registro no último domingo, só vi o e-mail depois. Esposa do doutor Raimundo Silva, meu querido amigo, meu amigo particular, o Raimundo Silva. A dona Metista foi muito cumprimentada durante todo o dia 10 pelo seu aniversário, desejando a ela muitos anos de vida ao lado aí do meu querido amigo Raimundo Silva. Dona Metista, parabéns para a senhora, vida longa, muita saúde, e vamos então estender o tapete vermelho para os aniversariantes. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. 7h20 em Manaus. Alguns alimentos que não devem ficar na geladeira, por exemplo, o tomate. O refrigerador mantém os tomates frescos, mas também inibe o processo de maturação. Quando isso acontece, o tomate perde seu sabor e textura, tornando-se granulado e farinhento. Por isso, é melhor guardar os tomates em temperatura ambiente, numa fruteira de cabeça para baixo. E tem aqui mais. As cebolas, por exemplo, atenção, donas de casa, o refrigerador faz as cebolas ficarem moles e pegajosas, Adson. Você que está prestes a casar. A melhor forma de conservar esse tempero é guardando-as em local fresco e seco, fora da geladeira. Entretanto, a cebolinha verde, devido ao seu alto teor de água, pode ser armazenada no refrigerador.
E você que gosta de abacate, compra aquele abacate, pois é, verde no supermercado. Se você está esperando que o abacate amadureça, o pior é guardá-lo na geladeira. Só é aconselhável colocá-lo lá se o abacate já estiver maduro e você não quer que estrague. E o pão, Adson? Existem várias opções de armazenagem do pão. Se forem fatias que serão consumidas em poucos dias, podem ser guardadas na geladeira. Entretanto, se você quer conservá-lo por mais tempo, deve colocá-lo em local fechado e fora do refrigerador, pois o frio faz com que ele seque mais rapidamente. O café. O refrigerador faz com que o café perca seu sabor e absorva os odores e sabores dos alimentos que o rodeiam. A melhor opção é manter o café em local fresco e seco. Entretanto, se você deseja armazenar grande quantidade de café, coloque-o bem no fundo do congelador. Essa dica aqui é importante sobre o mel. Uma das características mais fascinantes do mel é que ele jamais se deteriora. Mesmo que se passem 1000 anos, o sabor do mel não se altera. Portanto, não há a menor necessidade de armazená-lo na geladeira. Conserve-o bem fechado para não atrair insetos em temperatura ambiente, pois o refrigerador apenas arruinará a textura. 7h23 em Manaus. Vamos às coisas da cidade. Adson Matos e Jurandir Vieira conversaram sobre o nosso cotidiano. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Alegrias, bom dia de domingo é nosso. Manaus, essa nossa cidade maravilhosa que nós tanto amamos. Existe muita gente também, né, Jurandir Vieira, que faz questão de dizer que não ama Manaus por conta da falta de educação. Outro dia, Jurandir Vieira, vinha eu ali em uma específica rua de Manaus e quando eu vi, de repente, o sujeito baixou o vidro do carro e jogou uma latinha de refrigerante. É verdade. Jura, eu não acreditei nisso, Jura. Os carros hoje têm aqueles cestinhos de lixo, né? Tem aqueles lixinhos que as pessoas podem botar ali e depois descartarem. Mas, infelizmente, Jurandir Vieira, como sempre, a falta de educação e, acima de tudo, a falta de amor a Manaus ainda é muito maior do que isso por parte de algumas pessoas. Amor, respeito, educação são 3 itens que estão envolvidos nesse comportamento de ser humano, né, rapaz? É comum, enerva a gente, chateia a gente, quando a gente vê uma pessoa descendo uma rua de Manaus, vou dar como exemplo, uma Eduardo Ribeiro, por exemplo, com um copinho descartável tomando cafezinho. Ele acaba de tomar café, tantas lixeiras que existem ao longo do Eduardo Ribeiro. Ele prefere jogar no chão do Eduardo Ribeiro. É muito comum você ver uma cena dessa. É muito comum. Como a que você citou, pessoas vão nos seus carros, de repente baixa o vidro, joga fora uma latinha de cerveja, de refrigerante, no meio da rua. Agora, será que é falta de educação somente isso? Falta de amor, falta de respeito a uma cidade que poderia ser mais bonita se você fizesse ela ser bonita, ela ser sorriso, né? A gente vê moradores de outros estados brasileiros não fazem isso. Prezam a sua cidade, limpam a sua cidade e fazem dela realmente um brinco, um mimo. E cabe a cada um de nós nos comportarmos assim, com ética, pelo menos ética, com respeito, com educação e com carinho pela cidade, porque ela só é limpa se você ajudar a limpar, porque se você ajudar só a sujar, ela vai ser sempre uma cidade triste e sentida por você não cuidar bem dela. Portanto, Jurandir Vieira, mais uma vez o nosso recado para você que ama de fato essa cidade, a nossa casa, que cuide bem dela e passe à frente esse bom incentivo, verdade, essa boa educação. Não é preciso você ser amazonense, basta que você more na cidade para ela ser sua também. Jurandir Vieira, virando aqui a página do nosso Coisas da Cidade, nós estamos iniciando mais uma semana aí, praticamente a penúltima semana do mês de maio, e semana passada nós tivemos o Domingo das Mães, o comércio aquecido, e algo interessante que nós, enquanto cidadãos amazonenses, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que pedir a nota fiscal nos estabelecimentos onde nós fazemos as nossas compras, onde utilizamos os serviços. Os serviços por quê, Jurandir Vieira?
Porque quando você vai a um restaurante, muitas vezes a gente deixa para lá a nota. A partir do momento que a gente paga ali no crédito ou no débito, a gente não quer saber se foi impressa a via da nota fiscal. Verdade. É muito importante a gente exigir, Jura, porque no momento em que nós vivemos, onde nós temos que ter a consciência de que nós temos que fazer a nossa parte, porque se eu pago os impostos, se eu sou um contribuinte ativo, não é? O comerciante também tem que ser, não é? Ele também tem que fazer a parte dele, ele também tem que ser um cidadão que honra os seus compromissos, para que nós possamos ter mais recursos disponíveis para a saúde, para a educação, para a habitação, para a segurança pública e para todos os serviços que são para cada um de nós, Jurandir Vieira. Ou seja, você paga e você tem que ter aquilo devolvido através dos bons serviços que o Estado, a Prefeitura e o governo no geral tem que nos prestar. Por isso é importante fazer a nossa parte. Lamentavelmente, Manaus ainda não criou o hábito de exigir a nota. Uma das poucas cidades brasileiras que parece que a gente tem inibição, tem vergonha de pedir a nota. Não é um favor que o comerciante está fazendo. Parece assim que eu estou ofendendo, né? Não é verdade? É um direito nosso exigir a nota, porque só assim você está contribuindo para o desenvolvimento melhor da sua cidade. Só assim você está contribuindo para que a cidade seja mais organizada e para que também o comerciante, como você que paga, como nós que pagamos nossos impostos, também faça a parte dele. Ele não oferece e você não pede, aí fica por isso. Aí a gente não vai a lugar nenhum assim, a gente não vai se organizar nunca. Faça, seja mais civilizado, seja mais honesto com você mesmo, exigindo, pedindo a nota. Eu quero a nota fiscal. Pronto. Não é favor que ele está fazendo em lhe dar a nota fiscal, não. Muito pelo contrário. Ele tem a obrigação, mas como nós não temos o hábito de pedir, ele deixa por isso. Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Gente, um bom domingo a todos, que a gente melhore mais a nossa situação. Domingo é nosso. Um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós contamos com a técnica do excelente, competente, o entusiasmado e feliz Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal, hoje com o nosso pândego, comentarista de bastidores, Hernandes Sampaio, e o nosso querido comandante Paulo Guerra. Bom dia. 7h29 em Manaus. A maior imoralidade que existe no Brasil é a Cracolândia, em São Paulo. 3 quarteirões tomados por toxicômanos, consumidores de droga, claro, para ser mais redundante, pessoal que vende droga, não acabam. Ninguém tira, parece assim que é uma coisa do outro mundo, retirar esse pessoal da Cracolândia. Hoje, as polícias civil e militar realizaram por volta das 6:30 da manhã uma grande operação na região da Cracolândia. Parece que faz parte da vida da cidade. Em São Paulo, o objetivo da ação é identificar pontos de venda de drogas, apreender entorpecentes, localizar e prender traficantes. Imagine só, tem que tirar aquele pessoal que vive acampado e que mora ali. A intenção da prefeitura e do governo estadual é limpar e revitalizar a Cracolândia, inclusive com a instalação de habitações populares. Vamos dar habitação para o pessoal. É uma imoralidade enorme, um monte de gente passando fome e sem emprego, inclusive, e uma Cracolândia em São Paulo. Parece que faz parte, está no roteiro cultural da cidade. Vamos à Cracolândia. É uma imoralidade realmente. Vamos interagir com os nossos ouvintes. Quem acompanha todos os domingos, todos os dias aqui, o Jornal da Manhã, em especial no domingo, o doutor Mário Amorim, a quem eu cumprimento nesse instante, saúde para o senhor, dona Macrina, o Edson Loureiro Gonçalves, grande contador de histórias também, Manuel Bragança, Luiz Costa, que está aqui na 24 de maio, muito obrigado, Luiz, dona Tereza, o Ricardo e a Jussara, o Antônio Costa, que é irmão do Luiz, meu querido Nicolau Libório, bom dia, Libório, para você, e a Jerusa Santos, que está nos ouvindo, o Danilo e a dona Graciele lá no Xangri-Lá, o Flávio Vassen e a Rosa lá no Ajuricaba, Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, o Abraão Temer, Raimundo Silva, eu falei ainda há pouco nele aqui. Preciso falar em Raimundo Silva, ele foi homenageado na Câmara Municipal de Manaus com diploma de honra ao mérito, proposta da vereadora Terezinha Ruiz, e pelos serviços prestados ao Estado no âmbito da magistratura, ele que foi juiz durante tantos anos. Um grande abraço para ele. E também para dona Metista. Quem mais aqui? Donato Lopes, bom dia para ti, dona Terezinha, dona Naí e a Renê,
lá no bairro do Alvorada. José Alberto Zegdeg, que é nosso correspondente lá em Manacapuru, com a dona Guia, a Cristina, a Aline Nelma, o Eliezer Mendes, o Rei Domingão, onde está o Edson Melo nesse instante, lá no Mercadinho da Cachoeirinha, José de Arimateia, o Julinho do Bradesco. Julinho, bom dia para ti. O Rômulo, que é presidente do sindicato dos agentes de trânsito. Rômulo, bom dia para ti, bom trabalho. Jander Nobre, que é secretário de Meio Ambiente da Prefeitura lá de Quari, e a mulher dele, a dona Suelen, que também estão acompanhando o jornal. Valdino Castro, lá em Urucará, está mandando sempre recado, estou acompanhando o jornal aqui, e muito obrigado, Valdino, que também é nosso correspondente em Urucará. O Hélio Ramos, que está no sudoeste do estado, pelas bandas de Irunepé. O Aderaldo Reis, que também é correspondente da Rádio Difusora lá em Parintins. O Eliandre Dantas e o J. Raia. Todos os nossos companheiros, o nosso bom dia e os nossos agradecimentos também. Vamos falar de saúde, Adson? Vamos, Gilberto de Paula tá na agulha já. Tá na agulha, o que é que ele fala? Você sabe, Adson? Fala aí sobre o envelhecimento. Vai falar sobre saúde, né? Isso, envelhecer com qualidade. Vamos ouvir então Gilberto de Paula. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, automolecular. Uma das coisas mais importantes no envelhecimento do homem, para que ele seja saudável, é que o homem consiga manter seus níveis de testosterona adequados. Naturalmente, a testosterona ao longo da vida do homem, ela vai sofrer variações. Você, quando é moço, 18, 19 anos, seu nível de testosterona é altíssimo. Ao longo da vida, a testosterona vai caindo até chegar a um ponto em que ela começa a ficar abaixo dos valores normais. Isso daí vai variar de pessoa para pessoa, e aí os homens começam a sentir os efeitos da perda da testosterona. A perda da testosterona, todo mundo pensa em testosterona só com relação a sexo, agressividade, comportamento possessivo, dominante. Esse é um aspecto com certeza importante da testosterona. Mas existem outras coisas. A testosterona ela garante a permanência da massa muscular, da força muscular, da disposição, a questão da qualidade da vida sexual, da acurácia visual. A visão do homem é afetada pelos níveis de testosterona. O homem, quando tem níveis baixos de testosterona, ele perde a visão periférica. Então é muito comum ficar arranhando o carro em pilotis, batendo em calçada, começa a bater muito carro, os filhos começam a perceber isso daí. Esse pode ser um indício de que o indivíduo está com níveis de testosterona baixos. Desmotivação, ou mesmo depressão, tristeza, desânimo para a vida social, tudo isso são coisas que podem estar relacionadas à testosterona. Eu já pude ver, já tive a triste experiência de acompanhar processos de homens que perderam suas famílias, perderam seu emprego, simplesmente porque estavam com testosterona baixa. Quando chegaram comigo, já tinham acontecido esses problemas todos e já não havia mais o que fazer, né? Mas se esses homens tivessem mantido seus níveis de testosterona dentro da normalidade, por certo, as esposas não iam lhes abandonar, eles não perderiam a competitividade no emprego, não perderiam o foco do raciocínio, nem tampouco sua liderança. Quando a gente tem um homem que ele começa a apresentar déficit de funcionamento nessas áreas que a gente está discutindo, a reposição da testosterona, e não pode ser qualquer testosterona, tem que ser a testosterona natural, ela é uma forma suave, não agressiva, de baixo risco, de alta eficiência para melhorar a capacidade, a qualidade de vida dos homens que já estão naquela fase acima de 40, alguns acima de 50, e isso pode restaurar o brilho nas suas vidas e o sabor de uma vida conjugal. Eu particularmente acho que muitos casamentos têm terminado por causa dessa questão da testosterona. É difícil a gente avaliar isso no Brasil. Dificilmente um lar onde o homem esteja com seus níveis de testosterona adequados vai ser um lar onde tem a tristeza, um homem irritado, brigando, rabugento em casa, infeliz, enfim. A testosterona pode ser uma luz na vida dessas famílias. Então a nossa conversa hoje foi sobre testosterona. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E no próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol, a gente vai estar aqui com vocês. Desejo para você um domingo maravilhoso, que você aproveite o máximo possível. Um forte abraço. Até o próximo domingo. 7h36 em Manaus. Os postos de gasolina resolveram baixar o preço do combustível. A gasolina está sendo vendida em alguns postos até em R$3,16. Pois é, diz Jurandir Vieira que até 3,15 ele já encontrou.
não é? E, Paulinho, Cuidado com o batismo também. Pois é, né? rapaz, só que o negócio é o seguinte, antigamente, os carros, a maioria deles, hoje marcam ali a quilometragem por litro. E há um mês, mais ou menos, 2 meses, a quilometragem, por exemplo, no carro em que eu ando, ele marcava ali cerca de 10.8, né? Nunca marcava 9. Depois dessa baixa da gasolina, botando a mesma gasolina, teoricamente, Tá em 7. tá em 8 e alguma coisa, ou seja, A qualidade do combustível, né? deve ter caído com certeza. Mas não são todos os postos, não. Tem gente que trabalha com honestidade. Agora Com tem certeza. gente batizando aí e haja padre para fazer batismo. Agora, o combustível, quando aumentar, que é um cartel, né? Quando reduz, todo mundo reduz. Quando aumentar agora, você pode colocar aí 3,90, 3,99 ou até mais de 4. Isso que eu ia dizer, uns 4,5, Aguarde. 4,10. Quando essa oferta é muito, muito boa, mas é uma preparação para o futuro. É só aguardar. 7h37 em Manaus. Nós vamos agora de humor. É hora de humor, né? Isso, Paulo, inclusive nós vamos ouvir hoje uma raridade, né? Ainda do início da década de 1980, Ronald Golias atuando com Carlos Alberto de Nóbrega. Eles fazendo assim uma crítica sobre justamente a política, a figura do político. A figura do político. Do político. Então vamos aí relembrar Ronald Golias e Carlos Alberto de Nóbrega. Agradeço estas palmas amigas que me chegam do povo brasileiro, porque o Brasil sempre foi o Brasil e o Brasil é o Brasil, porque se o Brasil não fosse o Brasil não seria o Brasil. Agora você sai dessa. Mas espera aí. Você veio aqui pra falar essa bobagem? Eu vou dizer uma coisa pra você. Se você tiver competência... Tiver o quê? Você fala pros competências. Que competência, rapaz? Competência. Se você tiver competência, aí é masculino. Que masculino? Você fala pros povos e pras povas, como eu falei agora. Pera aí, pra começar, que história é essa de pova? Pova é o seguinte, ali tem um povo, ali tem uma pova, agora tem a povinha, o povinho, os pequenininhos, que vão chegando aos poucos. Ô criatura, povo, homem e mulher é a mesma coisa, é tudo igual. Como tá atrasado, pelo amor de Deus. Como é que é a mesma coisa? Bom, mas pra começar. Homem veste calça comprida, mulher usa mini saia. Pra começar, você quando fizer um discurso, você tem que falar pras massas. Nhoque, pizza napolitana, talharim, mussarela, lasanha. Que é isso? E pastel. Que besteira é essa? Ué, tô falando pras massas, você não mandou? Você é prolixo? Você é prolixo? Que prolixo, rapaz? Você é coerente, prolixo? Prolixo. Fala pras massas que eu digo, é falar aquilo que eu falava. Sei. Quando eu fui candidato a deputado, não se lembra? Mas claro, pois eu fui seu cabo eleitoral. Pois então, é aquilo. Cada vez que ele falava na rua, aí o povo atrás de mim, ó. Não. Uma vez me deixaram de cirola no meio da rua. Absolutamente. Fique você sabendo. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu só fui num comício seu e nunca mais apareci, porque eu não vou fazer vexame em lugar nenhum. Absolutamente. Você está fazendo uma calúnia pro seu amigo. O quê? Porque nesse bolso aqui, meu amigo, nunca entrou dinheiro roubado. Pudera, tá estreando o terno hoje? Pelo amor de Deus. Você não se lembra os comícios que eu fazia lá no Rio de Janeiro? Eu lembro, pois eu passei cada uma lá, cada aperto, pelo amor de Deus. Lembra quando eu falei, se alguém tiver alguma coisa contra mim, que me atirem a primeira pedra. Lá em Copacabana desmancharam um edifício de 15 andares. Mas não ficou nem a laje, viu? Não se lembra? Os comícios lá em Madureira, do que eu falava? O que você falava? De Madureira. Tá com dor de barriga? Quem faz assim tá com dor de barriga.
Você não se lembra o que eu dizia? Eu, se for eleito, o Brasil tá roubado. Eu vos darei o leite, eu vos darei o queijo, eu vos darei a manteiga. E se ele puder lhe dar a vaca de uma vez. Você se lembra que faltava luz no Rio de Janeiro? O que eu fiz? O que você fez? Eu cheguei e falei, eu, se for eleito, acabarei com esta falta de luz, que eu aqui virei e aqui eu darei a luz. Difusora. 7h42 em Manaus. As mais atualizadas notícias deste domingo. A Petrobras anunciou a abertura de vagas do programa de estágio de estudante Petrobras 2017, com oportunidades para Manaus. As inscrições terão início no dia 25. As bolsas podem chegar a R$ 1.646,56. Para Manaus, a Petrobras oferece 6 oportunidades para nível superior. As áreas são administração, direito, engenharia de agrimensura, engenharia de petróleo e engenharia química. A Marinha do Brasil informou que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental vai instaurar um inquérito para apurar as causas e responsabilidades do acidente entre uma lancha e um jet ski ocorrido nas proximidades da Marina Rio Belo, na zona oeste da cidade, no sábado. Um homem de 32 anos teve ferimentos graves. O senador Eduardo Braga, do PMDB, voltou a ter o nome mencionado em delações da Operação Lava Jato. O depoimento do diretor de Relações Institucionais e Governo da holding JIF, Ricardo Salge, aponta que Braga recebeu R$6 milhões para apoiar a ex-presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014. Braga é citado no primeiro depoimento de Salge, concedido na sede da Procuradoria-Geral da República no dia 5 de maio. A delação tem 30 minutos. Em nota enviada à imprensa, Braga rebate as denúncias de Salge e afirma que a delação do executivo contém erros crassos e graves sobre ele. A assessoria jurídica de Eduardo Braga estuda medidas legais contra o delator. Depois de mais de 7 horas de reunião, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu na noite de ontem aprovar o relatório que recomenda que a entidade ingresse com um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer por 25 votos a 1. Cada voto representa a OAB de um estado ou do Distrito Federal. O Acre, ausente, não votou e o Amapá votou contra o pedido de impeachment. Todas as outras unidades da federação votaram a favor do pedido. Em pronunciamento de 12 minutos no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ataca delator que o gravou no Jaburu e diz que vai seguir no governo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, decidiu ontem levar ao plenário do Supremo a análise da petição da defesa do presidente Temer, que pede a suspensão do inquérito aberto para investigá-lo por suspeita de corrupção passiva, obstrução à justiça e organização criminosa. A análise do pedido pelo plenário do STF deve ocorrer na quarta-feira, dia 24. Na mesma decisão, Fachin determinou que a Polícia Federal faça uma perícia no áudio da conversa entre Temer e o dono da JBS, Joesley Batista. A defesa e a Procuradoria-Geral da República têm até às 19h30 deste domingo para apontar as dúvidas que devem ser esclarecidas na perícia. Fachin pediu que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, marque o julgamento do pedido de suspensão de inquérito para a próxima sessão, na quarta-feira. Carmen Lúcia já atendeu ao pedido. A decisão de Fachin atende em parte a petição da defesa de Temer protocolada mais cedo no dia de ontem. A petição pede que Fachin suspenda o inquérito após reportagem do jornal Folha de São Paulo informar, com base na opinião de peritos, que o áudio da conversa entre Temer e Batista foi editado. Outras revelações sobre as propinas da JBS. Dono da JBS diz que tratava de propina com Temer desde o ano de 2010. Joesley Batista relata doações legais e ilegais a Marta Suplicy. Janot defende continuidade de inquérito para investigar Temer. Relator da JBS diz que pagou 10 milhões para Renan Calheiros. Joesley pagará 110 milhões de multa em 10 anos, prevê acordo.
Delator da JBS desdenha do Ministério Público Federal o mapa da propina para políticos. Peritos afirmam que partes importantes da gravação de Wesley com Temer não foram editadas. Temer fecha com aliados estratégia para ganhar tempo. Alguns destaques internacionais. Mais de 200 mil pessoas protestaram em toda a Venezuela em uma tentativa da oposição de dar uma clara demonstração de força ao presidente Nicolás Maduro após quase 2 meses de protestos violentos que exigem a convocação de eleições. Em Caracas, a polícia usou gás lacrimogêneo para dispersar a multidão que caminhava na direção do Ministério do Interior, no centro, partindo da principal via da capital. A oposição calculou mais de 160 mil pessoas nas ruas da capital para exigir a saída de Maduro do poder. Coreia do Norte realizou hoje mais um teste com míssil lançado no sul do país, apenas uma semana após ter disparado outro projétil balístico de médio alcance que contribuiu para aumentar a tensão na península, de acordo com informações do Exército da Coreia do Sul. Por enquanto, autoridades sul-coreanas estão descartando tratar-se de um míssil intercontinental, embora os sul-coreanos ainda estejam analisando o projétil e sua trajetória. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe classificou o lançamento do míssil como algo totalmente inaceitável e como uma grave ameaça para Tóquio. Washington advertiu que todas as opções militares estão sobre a mesa, mas recentemente o presidente americano Donald Trump suavizou seu discurso e disse que ficaria honrado de reunir-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un. 7h48. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. STF atende defesa de Temer e autoriza a perícia da Polícia Federal em áudio de Wesley. Folha de São Paulo, JBS teve aula de delação 15 dias antes de gravar conversa com Michel Temer. O Estado de São Paulo. STF decidirá sobre inquérito contra Temer na quarta. Correio Brasiliense, Justiça em Brasília anula a seleção para procurador da República. O Valor Econômico, Lula quer eleição direta e diz ser candidato. Estado de Minas, em meio à crise política, Meirelles acelera a conclusão de medidas econômicas. No Recife, o Jornal do Comércio, PSB resolve deixar a base aliada do governo Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste, mosquito pode transmitir zika, dengue e chikungunya ao mesmo tempo, diz estudo. Porto Alegre, 0 hora. Áudio mostra Aécio pedindo ajuda para Gilmar em votação do projeto sobre lei de abuso de autoridade. O Brasil Econômico. Rádio ligado no carro de Wesley indica que gravação com Temer não foi cortada. 7h49 em Manaus. Vamos relembrar os antigos reclames do rádio. E Adson compilou tudo, pesquisou e vamos ouvir agora o que ele nos traz para relembrar os antigos reclames hoje chamados de comerciais. Difusora. Estão sorrindo felizes, sorrindo. Sorrindo, colinos, alegria, colinos, clareia, colinos, refresca, colinos. Colinos. Melhor do que nunca. Difusora. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal e sede que dá. Pipoca e Guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem peruá. Que tal? Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Pipoca com Guaraná. Quero ver pipoca pular. Sou louca por pipoca Guaraná. Antártica, este é o sabor. Difusora. Rádio Fonográfico 100.
Rádio fonógrafo sempre. 3 velocidades, maior sonoridade. Linhas funcionais, sempre agrada mais. Rádio fonógrafo sempre, elevada fidelidade. 2 agulhas reversíveis. Móvel belíssimo de requintado acabamento. Rádio sempre, potente com 3 faixas de onda. Rádio fonógrafo sempre. Rádio fonógrafo sempre. Difusor. 7h51 em Manaus. No dia 21 de maio de 1927, Adson, o piloto norte-americano Charles Lindbergh entrou para a história da aviação ao completar na França a travessia do Oceano Atlântico sem escalas em seu avião Spirit of St. Louis. A viagem de Charles Lindbergh entre os Estados Unidos e a França levou 33 horas, 30 minutos e 30 segundos. Ao desembarcar no aeroporto de Paris, o jovem piloto de 25 anos foi recebido como um herói por 150 mil pessoas. Seu ato pioneiro desencadeou uma histeria dos 2 lados do Atlântico. Caçado pela imprensa, idolatrado nas ruas e paparicado por representantes da economia e da política. Estrela da noite para o dia, cada passo e cada palavra passaram a ser registrados nas rádios e nos jornais. Não foi poupado nem o casamento com Anne Morrow, filha de um diplomata e que mais tarde se destacou como escritora nos Estados Unidos, nem o sequestro e morte de seu primeiro filho. Charles Augustus Lindbergh nasceu no dia 4 de fevereiro de 1902 em Detroit, filho de um advogado que havia imigrado da Suécia após concluir os estudos em Washington, para onde a família se mudou em 1907. Lindbergh iniciou um curso técnico em Madison, Wisconsin. Em 1922, começou na escola de aviação em Lincoln, Nebraska, e um ano mais tarde comprou seu primeiro avião. Gostou, Adson? Gostei, Paulo. Eu que sou um entusiasta da aviação, né? Gosto muito desses relatos históricos, não é, Paulo? Aliás, né? Se hoje nós temos toda essa tecnologia de segurança, é por conta de pioneiros como esse. Na Argentina estão oferecendo terras em troca de moradores. Não tem morador na região, vêm todos para cá que tem terra para todos. Tá bom de mandar os venezuelanos para lá. E tá chegando venezuelano aí todo dia. E mais problemas para serem resolvidos aqui. Claro que as pessoas precisam ser abrigadas, mas já temos tantos problemas aqui em âmbito local e esses problemas internos só aumentam os nossos problemas aqui, não é, Adson? Né, Paulo? E inclusive o poder público vai abrigá-los, né, em uma área justamente para que aquela área ali da rodoviária possa ser desocupada por essas pessoas. Só que a boa notícia de que tem casa, comida e roupa lavada chega até lá, né? E cada vez mais virão mais famílias para cá. Patrícia Bravanel, filha de Silvio Santos, teria participado de jantar na casa de Joesley Batista, sócio da JBS, para negociar propina em favor de Robson Faria, PSD do Rio Grande do Norte, atual governador daquele estado. O relato foi feito por Ricardo Saldi, diretor do grupo empresarial, e está em um dos vídeos da delação premiada divulgados na última sexta-feira. Não está escapando ninguém, né? É a filha do Silvio Santos. Mas vamos aqui a um momento de humor. Olha só a cara de pau. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, durante discurso no evento de posse dos novos integrantes do Diretório Municipal do PT em São Bernardo do Campo, que nenhum governo combateu tanto a corrupção como o seu entre 2003 e 2010 e que todas as denúncias precisam ser investigadas dentro das regras do Estado Democrático de Direito. Hoje, aqui é que entra a brincadeira e para fechar o humor. Hoje o PT pode ensinar inclusive a combater a corrupção. Ninguém na história desse país criou mais mecanismos para combater a corrupção do que 12 anos de PT no governo. E tome. Agora vamos à nossa reportagem externa. Alberto Pellegrini, bom dia.
Bom dia Paulo Guerra, bom dia Adson Mato, bom dia aos ouvintes do nosso Jornal Cultural. Paulo, para informar, trazer algumas informações de trânsito e um panorama na cidade nesse começo de domingo. Paulo Guerra, como você sabe muito bem, já informou, Manaus ensolarada, dia bonito, amanheceu, domingão aí, propício a muita gente deixar a cidade, rumo aos balneários também e aos municípios, né, aqui pertinho da cidade. Nós, nesse momento, Paulo, acabamos de passar agora há pouco da ponte sobre o Rio Negro, movimentação muito intensa já para quem vai para o município de Novo Airão, Manacapuru, Iranduba e balneários aí ao longo da estrada, Paulo. Muitos carros, conversava com o pessoal do Batran, que está de plantão hoje, Sargento Praxedes, lá na ponte, a situação é bem tranquila nesse momento, muito carro sim, mas nenhum problema até o presente momento. Em relação às ocorrências policiais de ontem para hoje, Paulo, poucas ocorrências, para você ter uma ideia, nenhum homicídio registrado de ontem para hoje, né, uma vitória, podemos colocar dessa forma. Sempre a gente está se deparando aí com muitas ocorrências de morte na noite de sábado para domingo. Nos chamou a atenção também, Paulo, um homem que foi preso, nós no Jornal da Manhã, eu lembro que nós falávamos, Paulo, comentava com você, sobre o policiamento no centro da cidade. A polícia intensificou de ontem para hoje, de sexta noite também, depois que nós fizemos o Jornal da Manhã, a gente teve o conhecimento que a polícia reforçou no centro da cidade e prendeu um homem. Paulo, esse homem estava com um revólver calibre 38, né, cheio de bala, cheio de munição e uma pistola 9mm. Esse homem foi preso na noite de sexta-feira, foi levado à audiência de custódia no sábado e hoje já está solto, viu, Paulo? Inclusive, deve estar dormindo nesse momento, inclusive, ele que foi preso na sexta, foi solto no sábado, Paulo. Obrigado ao Alberto Peregrini, que amanhã vai fazer um relato completo dos acontecimentos do final de semana, as mais recentes notícias da noite e da madrugada desta segunda-feira no Jornal da Manhã. Um bom domingo para você, Peregrini. Apenas só para terminar, o Geraldir me falava ainda há pouco que viu uma picape atravessando a ponte Rio Negro, levando uma estátua. O que seria isso? Pois é, Paulo Guerra, esse negócio tá terrível, tá se espalhando em tudo quanto é lugar. Negócio de estátua, né? Negócio. Tem uma da estátua que tem aí, Paulo, aí na área aí também, aí na área, perto da área central, uma estátua do narigão. Essa é a pior tipo de estátua que tem, viu, Paulo? Agora, eu quero parabenizar, viu, Adson, meu professor querido, parabéns aí pela discografia maravilhosa da nossa artista Elza Soares. Mas você falou que faltou um detalhe, não foi isso? Pois é, faltou um detalhe. Essa nossa Elza Soares, uma vez em visita a Manaus, se deixou seduzir por um belo par de olhos verdes. É como você domingo aqui. Só faltava essa, né, Peregrini? Tá bom, bom dia para você e vamos trabalhar que amanhã tem mais. 8h11 em Manaus, um fato inusitado aconteceu no aeroporto de Los Angeles. 8 pessoas ficaram feridas por conta de um choque entre um avião da companhia aérea Aeroméxico com um caminhão de abastecimento em uma pista no aeroporto internacional de Los Angeles. E uma das asas do avião foi destruída. O avião tinha mais de 60 passageiros a bordo. Nós estamos chegando ao final desta edição especial do Jornal da Manhã. E, Adson, satisfação do dever cumprido. Esperamos que o professor tenha gostado, não? De fato, né, Paulo? Bom dia aos nossos ouvintes. Missão cumprida, né, Paulo? E bem cumprida, não? Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. Saúde para ti. E te aguardo aqui mais cedo, tá, querido? As participações foram de Adson Matos na produção, do Giorani Vieira, do Gilberto de Paula, que falou sobre saúde, o Josué Filho, uma participação especial aqui no Jornal Especial de Domingo. Na operação de rádio Chacal Colete, o Marcos Salles, Carlos Luiz Silva e Hernandes Sampaio, que está aqui na FM. A supervisão de operações é do próprio Carlos Luiz Silva e a apresentação de Paulo Guerra.